Oi? Na aula de hoje, vou falar sobre um assunto muito interessante, muito necessário nos dias de hoje. É o assunto chamado mineração de dados, que vem do inglês data mining. Eu sou Angélica Félix de Castro. Bom, o que acontece? É sabido que a quantidade de dados gerada, a quantidade de informação gerada no mundo aumentou e está aumentando muito, muito, muito. Praticamente todos os dias existe um aumento computacional enorme de geração de dados, de armazenamento, de troca de dados. Então, isso é muito diferente da realidade que nós tínhamos 10, 20, 30 anos atrás, né? Onde você armazenava tudo em um disquete. Hoje em dia nem existe mais disquete, é tudo na nuvem, muita coisa sendo gerada, né? Então, assim, a quantidade de dados que está sendo criado só aumenta a cada dia que passa. Por exemplo, olha só, em 2012, cerca de 2,5 exabytes de dados eram gerados diariamente. Após 40 meses, esse número dobra. Então, faça as contas de 2012 para cá, né? Quanto é que esse número está dobrando, se já dobrou, se já quadruplicou, não é? Para poder perceber a quantidade de dados que é gerado todo dia realmente, né? Então, atualmente, nós temos mais informação cruzando o mundo em um segundo do que tínhamos armazenado 20 anos atrás. Então, é muita informação sendo gerada e muita informação sendo trocada entre as pessoas, entre os objetos, né? Por exemplo, só o Walmart gera 2,5 petabytes de informação todos os dias, com os dados das compras dos clientes de todo mundo. E aí a pergunta é, o que fazer com tanta informação? Se por um acaso eu consigo criar um banco de dados que consiga armazenar tudo, e aí como é que eu faço para consultar isso, para gerenciar? E aí como é que funciona esse mundo de informação que é gerado todo dia? Imagine isso ao fim de um mês, ao fim de um ano, quantidade de informação que eu tenho. Então, nesse sentido, existem algumas técnicas de análise de dados onde você consegue gerenciar e tirar informações relevantes de uma grande quantidade de dados. Então, alguns exemplos dessas técnicas. Existe a inteligência de negócios, Business Intelligence, a Business Analytics, né, análise de negócios, o tema da aula de hoje, mineração de dados, data mining, dentre muitos outros. Então, não é restrito só a esses três que eu estou citando, não, tá? Existem muitas técnicas, né, você consiga analisar uma grande quantidade de dados. Isso realmente existe bastante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mineração de dados. Todas as informações que são geradas, não é? Esse grande volume de informações, eu preciso ter alguma técnica que eu consiga tirar alguma informação que tenha algum valor agregado nessa quantidade de dados. Então, não adianta ter um banco de dados com 15 milhões de linhas se eu não sei o que fazer com essas 15 milhões de linhas, né? E aí, eu tenho 15 milhões de linhas, eu vou fazer consulta SQL normal? Ou com essa quantidade de linhas, eu posso fazer uma consulta mais refinada, mais rebuscada? Como é que funciona isso? Então, a mineração vai servir para isso. Essa grande quantidade de informação, o que é que a mineração de dados pode minerar para tirar algum valor realmente importante, realmente relevante? Então, no início, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o KDD, né? Descoberta de conhecimento. O processo de KDD é essa escada, tá? De baixo para cima. Primeiramente, você tem os seus dados, certo? Seleciona os dados que lhe interessam e você vai ter os seus dados alvos. Você vai pré-processar os dados, porque geralmente nem todo banco de dados que você pega está do jeito apropriado já para ter os seus dados minerados. Você tem que fazer uma limpeza dos dados, uma formatação. Então, esse dado tem que ser pré-processado para depois ele ser trabalhado. Uma vez que ele é pré-processado, depois eles são transformados e após a transformação acontece isso aqui, a mineração de dados. Como é que eu posso minerar essa quantidade de dados para tirar alguma informação realmente útil para mim? Depois da mineração, você tem alguns padrões e esse padrão, depois de validado, vai gerar algum tipo de conhecimento. Então, vamos focar nisso aqui, né? Quais são os tipos de técnicas que eu posso aplicar de mineração de dados em alguns dados informados, transformados para depois eu ter algum padrão. Quais são as técnicas? Então, a mineração de dados é uma parte do KDD, é uma parte da descoberta de conhecimento, né, em que ela se baseia em gerar regras ou padrões dessa grande quantidade de dados. É um processo de encontrar estruturas interessantes nos dados e de empregar uma ou mais técnicas de aprendizado computacional para analisar e extrair automaticamente o conhecimento de todos esses dados. Então, eu vou falar aqui sobre 6 tipos de mineração de dados, né? Vou explicar um pouquinho regras de associação, classificação, agrupamento, análise de padrões sequenciais, análises temporais, regressão linear e quadrática. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles e ao final da aula eu vou pedir o trabalho relativo a eles. Primeiro tipo de mineração de dados, regra de associação. Geralmente, é quando uma coisa é associada a outra. Por exemplo, geralmente, quando você vai à padaria,
é muito provável que você compre pão, queijo, ovo e presunto, sei lá, um leite. Existem algumas coisas que tem uma espécie de padrão que você consegue associar uma coisa com a outra. Por exemplo, geralmente quem compra pão, compra um queijo ou um ovo. Quem compra pão, compra presunto e o queijo. Quem compra pão, compra leite, né? Então, você pode associar alguns itens com outros. Então, por exemplo, vamos trabalhar em cima desses itens aqui. Eu tenho 5 operações, né? Onde a primeira, transações, vai, a primeira comprou pão e leite, a segunda comprou pão, fralda, cerveja e ovos, a terceira leite, fralda, cerveja e Coca-Cola, quarta pão, leite, fralda, cerveja e 5 pão, leite, fralda e coca. Vamos tentar fazer a associação. Por exemplo, quem comprou pão, geralmente comprou o quê também? Então, regra da associação é você encontrar alguma regra onde você consiga associar uma informação com outra. Na regra de associação, geralmente você faz uma relação entre os valores X e Y, é isso que eu estou dizendo. Geralmente, quem compra pão, X, compra leite, Y. Ou quem compra pão e leite, X, compra presunto e queijo, Y. Então, é quando você tem as variáveis iniciais, digamos assim, que podem levar para a variável, né, subsequente. Não quer dizer que X é a causa e Y a consequência. Não. Quer dizer que pode estar associado. Pode, né? Se eu compro pão, provavelmente vou comprar também um leite. Então, isso é a associação, não é causa e consequência, tá? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. Se conjunto X de itens eu comprar, então conjunto Y de itens também pode ser que eu compre. Então, vamos entender mais um pouco, ó. Então, vamos pegar essa lista aqui como exemplo, tá? E vamos focar nesse exemplo aqui, ó. Leite, pão e fralda, né? Geralmente quem compra leite e pão compra fralda. Quem compra leite compra pão e fralda. Vamos pegar essa coisa que, a priori, a fralda não tem nada a ver. Mas vamos ver quantas vezes aparece essa situação de quem comprou leite, pão e fralda, tá? Então, eu vou explicar aqui, primeiramente, esse primeiro conceito aqui do suporte, ó. Esse conceito aqui do suporte. O que é o conceito do suporte? O conceito do suporte é justamente você fazer a relação. Qual a relação de as pessoas comprarem, a relação é essa daqui, ó. Qual a relação das pessoas comprarem leite e fralda, X, leite e fralda, e comprar cerveja, o Y? Qual é essa forma até a frequência, que quem compra leite e fralda também vai comprar cerveja. Então, para você calcular o suporte, né, você coloca primeiro a situação que você quer tentar, né, leite, fralda e cerveja, ou seja, todo mundo, o X e o Y, e a quantidade total de operações. Então, nós tivemos 5 aqui transações, então aqui 5. E qual é a frequência da pessoa que comprou leite, fralda e cerveja? Então, analisando esse aqui, não entrou. Aqui, ó, fralda, cerveja, não comprou leite, não entrou. Leite, fralda, cerveja, né? Uma pessoa aconteceu isso. Leite, fralda, cerveja, 2. E aqui, pão, leite, fralda e coca, só 2. Então, nesse caso, o suporte foram 2 de 5, né? Cerca de 40% das pessoas que compraram leite, fralda, compraram também a cerveja. O suporte vem a ser mais ou menos isso. Então, o primeiro conceito é o conceito do suporte. O segundo conceito também, e é importante aqui nas regras de associação, é o conceito de confiança. Ou seja, o que acontece? Você faz, aqui eu fiz todo mundo, né? Todo mundo comprou leite e fralda, comprou cerveja. E aqui eu também analiso as pessoas que não compraram. Eu vou analisar quem comprou leite, fralda e cerveja. E também eu vou analisar quem comprou leite, fralda e não comprou cerveja. Então, isso é um intervalo, é a confiança. Então, olha só o que está acontecendo. A mesma lista de itens. E aqui a minha pergunta é essa. Qual a minha confiança de quem comprou leite e fralda vai comprar cerveja também, né? Então, a confiança vai ser isso, tá? A parte no denominador é o meu X, que é leite e fralda, e no meu numerador é todo mundo, quem comprou leite, fralda e cerveja, tá? Então, isso aqui é a minha confiança. Aqui o item X e aqui a união de X com Y. E aí, quando eu fui fazer isso, ó, quando eu vou analisar quem comprou leite, fralda, cerveja, quem foi leite, fralda, cerveja, 1, leite, fralda, cerveja, 2, né? Pronto, em cima eu já sei que vai ser 2. E embaixo, quem foi comprou leite e fralda, 1, leite e fralda, 2, então vai ficar 2 por 3, né? Então, cerca de 0,66 a conta numérica aí, né? Levaram leite, fralda, cerveja. Ou seja, fazendo multiplicado por 100, 66% de chance de quem comprar leite e fralda também comprar cerveja. Então, você pode fazer o suporte, você deve fazer o suporte, mas a confiança é quem vai lhe dar mais
certeza, né? Isso é certeza. Então, aqui, eu estou dizendo que 40% é provável que leve leite, fralda e cerveja. Mas quando eu fiz o intervalo de confiança, opa, não é nem 40%, chega a ser 66% das pessoas que compram leite e fralda, compram também a cerveja. Então, isso é importante para poder você entender como você faz a regra de associação em mineração de dados, certo? E aí, nesse exemplo, fiz a regra de associação de todos esses casos, né? Quem comprou leite, fralda, cerveja, 107%. Quem comprou leite e cerveja levou a fralda, 100%. Quem comprou fralda, cerveja levou leite. E aqui está a confiança de todas essas situações que estão aqui exibidas, tá? Nesse caso, só foi feito o conjunto frequente de leite e fralda cerveja, que foi feito em várias nuances, várias possibilidades. Você pode fazer com qualquer item. Qual o item do comprar ovos e comprar a fralda? Eu tô vendo que cabe nenhum, né? Então você pode fazer isso aqui com qualquer combinação de itens, desde que você calcule o suporte e a confiança, tá? Então, suporte e confiança ajudam muito nas regras de associação de mineração de dados. Alguns algoritmos famosos, eles utilizam a regra de associação. O algoritmo a priori é um dos mais famosos que existe no mundo da mineração de dados, algoritmo de amostragem, algoritmo de árvore de padrão frequente, algoritmo de partição. Tem muito algoritmo aí que utiliza essa regra de associação rodando aí nos bastidores dele, tá bom? Segunda técnica de mineração de dados que eu quero falar é muito legal, que é a tal da árvore de classificação. É você ir classificando as coisas e organizando uma árvore. É muito fácil de entender, muito fácil de visualizar, né? Porque você vai vendo todo os dados de uma maneira bem legal. Ó, o que eu vou mostrar aqui é o do cartão de crédito, né? Quando é que uma pessoa é em risco fraco, médio ou risco alto. Então, seria mais ou menos aqui. Olha só. Muitos cartões de crédito ou plano de saúde, eles usam a árvore de classificação para poder saber se aquela pessoa vai ser um bom pagador, se a pessoa vai dar trabalho, se é um médio, cliente médio. Então, muitas empresas, não se iludam, muitas empresas, antes de oferecer alguma coisa para você, eles têm todo um perfil baseado no árvore de classificação e que diz, esse aqui vai ser um bom cliente, vamos ligar para ele e insistir, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo do cartão de crédito. Olha só por onde eles começam a raiz da árvore. A pergunta é, a pessoa é casada? Se a pessoa for casada, né, sim, então vai enveredar por esse lado esquerdo da árvore, né? O salário dessa pessoa casada, ele é mais de 5 salários mínimos, entre 2 e 5 ou menos que 2 salários mínimos. Se for menor que 2 salários mínimos, o risco da pessoa é alto, pode ser que essa pessoa fique devendo para a gente cartão de crédito. Se for de 2 e 5, é um risco médio, e se for mais que 5 salários mínimos, não, é um risco fraco. Esse cara com certeza vai pagar o cartão de crédito. Então, repito, muitas empresas utilizam a árvore de classificação para gerenciar e atrair os seus clientes. Se for o lado sim da árvore, né? Casado? Não. Se for para o lado não, vai entrar para esse lado direito da árvore, né? Saldo em conta do camarada. Nem pergunta se ele tem salário. Interessante, né? Saldo em conta. Se ele tiver mais que 5 salários mínimos, ele tem um risco fraco. Vai ser um bom pagador, não vai estressar a minha cabeça. Se ele tiver menos que 5 salários mínimos na conta, eu vejo a idade. Se a idade for maior que 25 anos, é um cara responsável e tal, vai querer pagar suas dívidas, risco médio. E se for menor que 25 anos, é um risco alto desse cara ficar devendo. Então, claro que isso não é regra, tá, gente? Isso não é regra. Mas, se for uma pessoa que não é casada, tenha pouco dinheiro na conta e tenha pouca idade, é muito provável que essa pessoa não pague o cartão de crédito em dia. Tá? Então, isso é bem interessante. A árvore de classificação é meio uma queridinha, assim. Muita gente gosta de árvore de classificação porque ela gera muita informação e é fácil de visualizar essa informação diante de uma tabela imensa de dados, sei lá, 3 milhões de linhas, como eu já falei. Tá aqui também outra situação, né, de classificação. Aqui tá até complicada de ver, que é a parte de lente de contato, né? Quem é jovem, quem é míope, não tem astigmatismo, o olho tem a produção de lágrima reduzida, né? Então não tem lente de contato. Quem é jovem, quem é míope, não tem astigmatismo, a produção de lágrima é normal, é uma lente de contato soft. Então, é uma classificação, só que aqui não está em formato de árvore. Então, aqui está a mesma tabela, aqui que está mais complicada de ver, colocou em forma de árvore, né? Aqui a produção de lágrimas, né? Se for reduzida, tudo bem. Se for normal, tem astigmatismo. Se não tiver, lente de contato soft. Se tiver, é a prescrição do espéculo. Se for míope, é uma lente de contato hardware. Se for hipermetropia, não precisa de lente de contato. Então, assim, essa tabelona aqui, quando coloquei em árvore de classificação, ficou bem melhor de visualizar. Então, a árvore de classificação é uma das queridinhas no mundo da mineração de dados.
Agrupamento, também chamada de clustering, é muito legal também, certo? É quando você consegue agrupar grupos, não. Desculpa, as variáveis semelhantes, digamos assim, certo? Você consegue agrupar, por exemplo, eu quero agrupar aqui estudantes de uma universidade, quero agrupar aqui trabalhadores de uma empresa, então você consegue agrupar elementos com as mesmas características, certo? Um algoritmo muito famoso é o algoritmo Camins, que faz uma técnica de agrupamento simples, mas é muito efetiva. Então, por exemplo, um exemplo de agrupamento, a clusterização ou agrupamento tenta dividir os dados em grupos de acordo com suas propriedades. Quanto mais parecidos vão ficar num grupo, certo? Então, aqui, por exemplo, vermelho, sei lá, são pessoas que estão doentes. Azul são pessoas que não estão. Estou chutando aqui só por causa do vermelho, tá? E o Camins é um dos mais conhecidos. Então, um exemplo que pode ser usado em clusterização é casos policiais semelhantes. Por exemplo, aqui eu tenho muito assalto. Esse outro aqui eu tenho mais furto na parada de ônibus. Então, assim, você pode agrupar, né? Isso é muito feito pela polícia. Ela quer, nos bairros, ela quer saber qual é o tipo de crime que acontece mais naquele bairro. Então, realmente agrupa para poder analisar e a viatura ficar passando. Então, clusterização também é bem interessante, tá bom? Análise de padrões sequenciais. Isso aqui é bem interessante porque depende muito da sequência um do outro. Depois que uma coisa acontece, qual a probabilidade de outra coisa acontecer. É diferente de regra de associação, tá? Regra de associação é uma coisa associada à outra. E aqui não, é sequencial. Muito provavelmente isso aqui vai acontecer. Por exemplo, quem compra um notebook agora, pode ser que daqui a um mês venha voltar e compre um mouse. Quem compra, deixa eu ver, uma câmera fotográfica, pode ser que aqui a um mês venha para comprar o tripé da câmera, tá? Então, assim, análise de padrões sequenciais é quando um vem após o outro. O exemplo está aqui, acontece isso. 50% dos consumidores que adquirem um notebook compram um hard disk externo de 2 a 4 meses após a aquisição do notebook. Então, tem alguns padrões e esse sequencial também é bem conhecido e bem interessante também no mundo da mineração, tá? Então, existem algumas técnicas, listei aqui algumas, tá? Com regra de associação. Tem o a priori, tem FP-Ground, tem esses da regra de associação. Padrões sequenciais, o GSP, prefixo, BLAST, classificação. Tem muitos, né? A decisão é um dos mais conhecidos, mas o Navy Base também é conhecido, algoritmo genético, e agrupamento, caminhos, métodos hierárquicos. Então, aqui tem muito algoritmo que pertence a um tipo de técnica de mineração de dados, tá? Outro tipo que eu quero citar é a das séries temporais. Essa é muito legal, porque ela tem a ver com o tempo. Por exemplo, qual a época do ano em que eu planto o arroz e vai ser bom, o clima vai ser bom para aquele meu arroz seja bem, dê certo na minha plantação. Ou qual é a época do ano que os casos de dengue estão maiores? É o mês de janeiro e fevereiro, para poder eu passar mais o carro de detetização nos bairros da minha cidade. Então, a análise de séries temporais tem muito a ver com a época do ano, com o tempo. Desculpa, a época do ano não, o tempo. Pode ser o mês, pode ser o dia. Por exemplo, qual a parte do dia que eu tenho que fazer uma determinada transação na Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova York, né? Então tem muito a ver com o tempo. Essa análise da temporal também é muito legal, é muito interessante. Eu particularmente gosto dessa parte de análise da temporal. Existe também a análise de regressão, puxa aí um pouquinho para a matemática, quando você usa as variáveis, né? X e Y, imagina aquela função que a gente aprendeu lá na escola, né? F de X é igual a X mais 2, ou Y é igual a X mais 2, onde eu tenho uma variável independente, que é o X, e eu tenho uma variável dependente, que vem a ser esse Y. Então, usando matemática, usando equação de regressão linear, eu posso também determinar algumas coisas. Então, imagine que a minha conta é essa, ó. Y é igual a X mais B. E aí eu vou traçar alguma coisa que eu consiga colocar em forma matemática. Por exemplo, essa conta aqui embaixo, ó, essa regressão linear. Por essa conta, eu posso entender que quanto maior a altura, ou seja, se eu estou na montanha, menor é a temperatura, mais frio vai ficar aquilo ali, né? Então, eu consigo transformar muita coisa que eu precise em regras, conta matemática, no caso aqui, uma regressão linear tranquila, né? Então, assim, muita coisa também é feita com regressão linear e gera muito dado interessante, tá? De mesma forma, é a regressão quadrática, só que a linear, ela é unidimensional, né? E a quadrática vem a ser aqui a bidimensional, que ela é aqui o x ao quadrado mais bx mais c. Então, você pode usar tanto a regressão linear quanto a regressão quadrática, tá? Alguns softwares para mineração de dados. Existem alguns softwares proprietários, o Intelligent Miner, o Enterprise Miner, Clementine,
reticências aí. E software livre tem o ECA, o RapidMine, R, reticências também. Aqui é só um quadro comparativo, né? Quando eu tenho coleção de dados, como é que eu acesso esse dado, quando é que é data in-house e quando é que é data mine. Então, por exemplo, aqui, olha essa questão, imagina uma quantidade de dados. Eu posso perguntar qual foi meu lucro ano passado, posso perguntar do meu SQL normal, né? Quais foram minhas vendas em Londrina em março? Meu SQL normal também serve. Só quando eu entro mais nesse mundo aqui de apoio à decisão e data mine, minhas consultas ficam mais sofisticadas, ó. Quais foram as vendas em Londrina comparadas com Curitiba? Ou qual a minha expectativa de venda em Curitiba mês que vem? Então, uma série temporal aqui ia dar certo, né? Tempo é importante para mim. Então, assim, enquanto o SQL simples, ele informa dados que lhe interessam, até porque o SQL está aí, mas a mineração de dados são dados mais gerenciais, são dados que eu tenho um suporte à decisão que vai me ajudar a decidir alguma coisa. Então, o data mining é muito legal, muito interessante. Então, a mineração de dados vale muito a pena, né, se você quiser entrar por essa área. Qual o trabalho que eu quero de vocês valendo ponto também? Eu vou dar aqui duas situações, você escolhe uma ou outra. Primeira situação, você achar um banco de dados qualquer nessa internet e mundo afora, pode ser um banco de dados nacional ou estrangeiro, né, ou internacional, e você aplicar uma técnica existente qualquer de data mining. Eu falei aqui de 7, pode escolher uma das 7, aplicar e apresentar, tá? Então, escolhe um banco de dados, aplica a técnica e mostra o resultado. Ou você pode achar algum artigo na área de mineração de dados, qualquer artigo, e você vai explicar para o resto da turma o que foi que esse artigo fez, que foi que os autores do artigo fizeram, né? Que foi que eles coletaram, a metodologia que eles aplicaram, qual foi a mineração de dados e qual foi o resultado. Então, esse trabalho, você escolhe uma coisa ou outra. Ou você implementa alguma coisa, usando alguns dos algoritmos de mineração que eu citei aqui, ou você lê algum trabalho interessante e traz para a turma, tá bom? A data também está lá no SIGA. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!